Hoje a Start apresenta para vocês o treinamento de lâminas de serra de fita da linha Madeira, com a intenção comercial, pois é necessário entender o que realmente o cliente necessita para assim poder indicar o produto ideal. E muitas vezes o cliente ele nos traz o problema ou nos traz o processo em que ele trabalha para que possamos indicar esse produto. E essa é a intenção, é atender bem para vender mais. Este é o treinamento de lâminas de serra de fita Madeira. Para dar uma nivelada no conhecimento, pois muitos de vocês já conhecem o produto, conhecem o processo, outros nunca viram ou viram somente por fotos ou vídeos, eu vou mostrar o exemplo do processo de fabricação de uma cadeira. O primeiro passo é a retirada da tora da mata ou da zona de reflorestamento e é levado para a serraria, onde com uma serra de fita ela é cortada em tábuas para diminuir o peso e facilitar o transporte, para o posterior envio à fábrica de móveis. Na fábrica de móveis, novamente com uma serra de fita, é realizado um corte em contorno, dando o formato final para a montagem da cadeira. Enfim, o processo de serramento ele está envolvido em várias etapas, sejam elas indústrias, serrarias ou até mesmo para o cliente que é robista. Concluímos então que em vários setores são utilizados lâminas de serra de fita para corte de madeira. E para ter um exemplo prático, vamos visualizar alguns cortes. Corte de toras, tábuas, MDF, compensado, cortes em desenho e contornos e cortes em madeiras em geral. Vamos entender onde a lâmina de serra de fita é montada na máquina? Mas antes, vamos verificar os dois tipos de máquinas mais utilizadas, que são as máquinas verticais e as máquinas horizontais. Nas máquinas verticais, o sentido de corte é na vertical e elas são mais utilizadas em marcenarias, madeireiras e pelo público robista. Servem para fazer cortes em peças pequenas e cortes em contorno. Já as máquinas horizontais são utilizadas onde é necessário realizar corte em peças de dimensões maiores, como em troncos ou em toras. Geralmente são utilizadas na indústria madeireira e nas serrarias. Vamos entender onde a lâmina de serra de fita é montada na máquina. Elas são montadas nos volantes, que são os responsáveis por dar o movimento para a lâmina, e elas passam pelas guias, que são as responsáveis por dar o posicionamento da lâmina e assim realizar cortes retos e sem desvio. Vamos falar de terminologia, ou seja, como é conhecido cada parte da lâmina de serra de fita, começando pelo comprimento. Lembrando sempre a importância da utilização dos EPIs no manuseio da lâmina de serra de fita, pois os dentes são afiados. O comprimento da lâmina, quem determina é o fabricante da máquina de serra de fita. E é toda essa extensão, ou seja, o cliente solicita o comprimento conforme a sua máquina de serra de fita. Largura da lâmina de serra de fita é a distância da ponta dos dentes até a costa da lâmina. E ela é determinada pelos volantes e pelas guias das máquinas de serra de fita. Vale salientar aqui a diferença entre a máquina vertical e a máquina horizontal. Na máquina vertical, os volantes eles são revestidos, ou seja, você pode utilizar uma ou mais larguras, por exemplo, de 13 a 19 milímetros. Já nas máquinas horizontais, a largura também é determinada pelos volantes e pelas guias, porém só é possível utilizar uma largura. E atrelado à largura temos a espessura da lâmina. Cada largura tem sua espessura, salvo algumas exceções. Porém, normalmente, cada largura tem a sua espessura. E o que é passo e dentição? Passo é a distância entre a ponta de um dente até o outro, e dentição é a quantidade de dentes existentes dentro de uma polegada, ou seja, 25,4 milímetros. E para determinar a dentição ideal, a correta, é necessário entender o tamanho da peça que o cliente vai cortar e também verificar qual o grau de acabamento que ele necessita. E para especificar a quantidade de dentes ideal, a Start possui uma tabela em seu catálogo e que nós vamos verificar mais à frente e também aprender a utilizá-la.
quero falar sobre a linha de produtos, a linha de lâminas de serra de fita para madeira da Stard, começando pela Duratec Super FB. A DFB é uma lâmina de baixo custo, ela é com corpo em aço alto carbono e com os dentes temperados, deixando ela muito mais flexível e resistente. Serve para cortes em MDF, compensado e possui uma vasta gama de larguras e dentições, podendo ser realizados cortes retos e cortes em contorno. Agora, se o cliente necessita de cortes seriados e alta produtividade, temos a Woodpecker Premium. A WPP, assim como a DFB, ela tem o corpo em aço alto carbono, porém ela tem o acabamento polido e os dentes retificados, aumentando muito mais a vida útil da ferramenta. E ela corta, além do MDF e do compensado, também pinos e eucalipto. E caso o cliente necessite cortar madeiras mais duras e abrasivas, temos o nosso modelo Woodpecker Pro, a WPB. A WPB é uma lâmina de serra de fita bimetálica. E o que seria uma lâmina de serra de fita bimetálica? Como o próprio nome já diz, é uma lâmina que possui dois metais, ou seja, o corpo em aço alto carbono e os dentes em aço rápido. E por ela ser uma lâmina de serra de fita bimetálica, ela consegue realizar cortes em madeiras mais duras e abrasivas, pois a afiação no aço ferramenta dura muito mais tempo. E devido a essa resistência, também é possível realizar cortes em madeiras com pregos. Vamos falar agora da nossa linha com dentes de metal duro, com dentes de carboneto de tungstênio. E qual é a vantagem se trabalhar com lâminas de metal duro? Você consegue trabalhar em alta velocidade. E essa alta velocidade ela traz maior produtividade e também um melhor acabamento no corte. E também dá muito mais resistência à serra de fita, ou seja, a sua lâmina vai durar muito mais. Consequentemente, conseguimos realizar cortes em madeiras mais duras, mais difíceis de serem cortadas, como o Tawari e o Angelim. Dentro dessa linha temos dois modelos, a Advance FS e a Advance TS. A Advance FS, com larguras acima de 19, são utilizadas em máquinas horizontais para cortes retos. Já a Advance TS, com largura de 13, são utilizadas em máquinas verticais, onde é necessário realizar cortes em contorno. E para complementar a nossa linha da indústria moveleira, temos em nossa linha as facas fita. Com ela, é possível realizar cortes em espuma, em couro, cortiça, papelão, e ela é disponível em vários modelos, que vão desde a fiação simples, a fiação dupla, corte reto, corte scallop ou corte em V. Elas são fabricadas em aço alto carbono e têm por característica um corte rápido e um corte suave, sem desperdício de material. Bem, e depois de todas essas informações, como fazemos para definir qual o modelo ideal ou como fazemos a correta descrição do produto? O primeiro passo é definir qual o modelo da lâmina de serra de fita. E para exemplificar, o cliente necessita cortar pinos e precisa de alta produtividade. Então, a lâmina ideal para ele é uma WPP. O segundo ponto é a largura. E a largura, como o cliente vai utilizar, de novo, voltando no exemplo do cliente, como ele vai utilizar uma máquina horizontal com os volantes e as guias com capacidade para uma lâmina de 32, vamos pegar como exemplo uma de 32 milímetros. Mas e se o cliente tivesse uma máquina de fita vertical, onde é possível utilizar uma ou mais larguras? Para isso, a gente precisa entender o contorno que ele irá fazer. Ou seja, essa tabela aqui ao lado, ela nos dá uma direção de qual a largura definir para o raio que o cliente necessita cortar. Por exemplo, o cliente precisa cortar com um raio de 140 milímetros. Então, a lâmina ideal seria uma de 19 milímetros. Bem, o terceiro ponto é a escolha da dentição. E vocês lembram que a gente conversou lá atrás sobre uma tabela de escolha de dentições? Então, a tabela é essa daqui ao lado e ela vai definir qual é a quantidade de dentes para a seção que eu preciso cortar. No exemplo anterior, o cliente necessita cortar pinos com dimensional de 200 milímetros. Olhando aqui pela tabela, 200 milímetros vai utilizar uma dentição de 1,1 dentes por polegada. E como dentro da indústria da madeira é utilizado também passos para definir essa dentição, então essa aqui é uma lâmina com passo 22. O quarto ponto é a definição do comprimento da lâmina de serra de fita. E quem vai trazer essa informação para nós é o cliente, pois cada máquina
tem a sua capacidade, e cada máquina tem o seu comprimento correto para a lâmina de serra de fita, especificado por projeto. Ou seja, então dos 4 pontos que a gente viu para definir qual é a melhor lâmina de serra de fita, 2 deles é o cliente que vai trazer, que é o comprimento da lâmina e a largura da lâmina. Sobraram modelo e dentição, que a gente vai definir conforme o produto que o cliente irá cortar. Bem, e dentro da linha de corte da Start, além das lâminas de serra de fita, também temos a linha de máquinas de serra de fita vertical para madeira, com diversos tamanhos e diversas capacidades. Caso você necessite entrar em contato com um de nossos técnicos, no site da Start tem a lista com todos os técnicos por região e o seu respectivo contato. Já aproveite também para se inscrever nas nossas redes sociais. Muito obrigado e boas vendas!